Salve, salve! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Mais um conteúdo que a gente está disponibilizando para você que de alguma forma se conectou conosco. Na verdade, não é só um conteúdo. Esse é um conteúdo fora da curva, um conteúdo do caralho, como eu costumo dizer. Uma situação que vai tirar você da caixa dentro do teu processo de vendas, dentro de como você faz vendas hoje. É uma estruturação ampla, completa, em detalhes, para você poder estruturar um processo de vendas de alta conversão assertivo. Então, antes de qualquer coisa, já pega papel, caneta para você fazer as tuas anotações. Compartilha esse material com quem você acha que precisa, que tenha necessidade de entender sobre isso, de ampliar e se essas soluções, se esses processos que eu te entregar aqui hoje, que tranquilamente nós poderíamos estar vendendo e a gente faz palestras nisso e a gente entrega para as pessoas dentro da nossa comunidade e a gente está disponibilizando abertamente, compartilha isso. Se fizer sentido para você, compartilha isso para que a gente possa chegar a mais pessoas. Mas papel e caneta são fundamentais para que você possa fazer as suas anotações, as suas construções. E a gente vai dividir esse conteúdo em três partes. A primeira parte a gente vai fazer uma introdução conceitual, uma desconstrução de vendas. A segunda parte a gente vai fazer a construção de um processo de alta conversão. E o terceiro passo eu vou te mostrar na prática uma apresentação institucional comercial que vende, que gera alta conversão. Só para você ter uma ideia, em dados, em números, a gente, tanto para nós, internamente, dentro do nosso processo aqui, dentro do universo Empreenda-se, quanto para empresas que a gente aplica isso no dia a dia, nós saímos de uma conversão de 10 reuniões e 3 fechamentos para uma performance de 10 reuniões e 7, 8 fechamentos. Na verdade, o número exato é 7,8 fechamentos. Isso quer dizer que a cada 10 reuniões, ou a cada 10 apresentações, a cada 10 contatos, a cada 10 conversas, você vai ter ali muito próximo, um número muito próximo de 8 conversões, 8 fechamentos. E obrigatoriamente eu vou dividir o conteúdo, os vídeos aqui em duas partes. A parte da introdução conceitual e a parte da aplicação prática da construção do processo. As duas coisas são extremamente importantes, os dois vídeos. As duas partes desse conteúdo são extremamente fundamentais. Não adianta você só querer ir para a aplicação sem você entender essa parte conceitual. Se você está assistindo aqui no YouTube, no final já vou te pedir para você deixar um comentário do que você achou, qual foi o insight que você tirou. E também, se você não é inscrito aqui no meu canal no YouTube, se inscreve, ativa as notificações. Seguidamente a gente tem conteúdos. A gente não traz aqui conteúdos rasos. A gente traz aqui profundidade, coisas que você vai estudar, pegar e colocar em prática. Vai colocar no seu dia e vai transformar os seus resultados. E eu estou gravando esse conteúdo num domingo pela manhã, depois de eu participar de um evento no sábado, é um evento de 2 dias, sábado e domingo, mas eu não fiquei no evento por algumas questões pessoais e também para poder tirar o domingo, aqui minha agenda ao longo da semana é intensa, eu não conseguiria gravar, para gravar esse conteúdo e disponibilizar exclusivamente para essas pessoas que participaram desse evento, um movimento de mulheres, mas eu vou deixar esse conteúdo aberto para mais pessoas, porque são insights, sacadas, percepções que eu tenho certeza que vão transformar a sua realidade, vão transformar o seu resultado. Mais uma vez eu quero deixar claro aqui, como eu sempre deixo claro em todos os meus conteúdos, não sou eu, não é o Vanicir que transforma, eu apenas pego conteúdos, pego informações, o que eu aprendo no dia a dia, transformo em processos e entrego aqui para vocês. Então, o que está transformando de verdade o seu resultado é o seu interesse, a sua dedicação e esse conhecimento que a gente transforma em entendimento para que você possa colocar em prática. Então, se você está assistindo o vídeo e é uma dessas pessoas que estiveram presentes nesse evento, eu quero agradecer imensamente, porque ao assumir esse compromisso com vocês nesse evento, eu estou aqui gravando esse conteúdo e disponibilizando para todas as pessoas que desejarem ter acesso, que desejarem transformar a sua realidade.
Sem mais delongas, sem mais enrolação, bora para o nosso conteúdo. Eu vou colocar na tela para vocês aqui um pouco do que a gente vai trazer aqui. Essa apresentação, esse passo a passo. Nós vamos falar aqui da venda antes da venda. 95% do resultado de qualquer venda acontece antes de inicialmente o processo começar. Está no campo da estratégia, está no campo estratégico do processo. E é isso que a gente vai falar aqui. Você vai estruturar algo único, transformador e altamente persuasivo antes de começar as suas negociações, antes de começar a conversar com os seus clientes. E talvez esse seja um dos maiores erros do mercado de vendas hoje. As pessoas, elas querem vender. O problema da venda é que as pessoas querem vender. O problema de você não ter vendas é que você sai para vender. Você não se programa para isso estrategicamente. Você não planeja, você não constrói estratégias, você não sai da caixa. Esse conteúdo vai te tirar da caixa, vai fazer você olhar de uma maneira diferente. E é óbvio que se você quiser acelerar aqui, botar no YouTube numa velocidade um pouco maior, você também pode, mas não deixa de fazer as suas anotações, insights, ou talvez até mesmo assistir com outra pessoa, porque essa vai ser uma verdadeira aula de estratégia, de entendimento do que é vendas, que vai te colocar em um outro patamar no teu processo, independente do que você venda, independente do modelo do seu negócio. Porque é o que vem antes da venda e que é responsável por 95% do seu resultado. Aqui eu vou entregar para você um guia completo de um processo de vendas de alta conversão e performance. Completo, em detalhes. Esse conteúdo provavelmente não baixe de 2 horas. Então você pode ir assistindo aos poucos. Você pode assistir primeiro um vídeo dessa série, depois você pode assistir outro vídeo dessa série que vai estar aqui numa playlist. E provavelmente venham atualizações. Mas não esqueça de me seguir aqui, de acompanhar o nosso trabalho aqui no YouTube e deixar o seu comentário, o seu insight. Qual foi o principal insight, o que você achou desse conteúdo ao final do vídeo. Então bora lá. Primeira coisa que eu preciso entender, fundamental, importante. Por que você faz o que você faz? Por que você faz tudo aquilo que você faz hoje? Por que você abre mão de várias coisas para trabalhar, para buscar vender, para que você possa melhorar os seus números? Para que você trabalha 8 ou 12 ou 16 horas por dia? Para que você abre mão de um final de semana? Por que você tem a empresa que você tem ou por que você trabalha na empresa que você trabalha? Por que você mora na cidade que você mora? Mas o principal, por que você faz o que você faz? Eu faço essas perguntas dentro da nossa comunidade, para os nossos membros, praticamente em todos os nossos encontros ao vivo. Eu faço essa pergunta para os empreendedores sempre que eu encontro um. Por que você faz o que faz? Eu faço essa pergunta para os vendedores sempre que ele está reclamando de alguma coisa ou insatisfeito com a posição ou situação que ele está. E a resposta que eu escuto em mais de 90% das vezes é propósito. Eu faço por propósito, por um objetivo maior. Os outros menos de 10% das vezes é dinheiro, eu faço por dinheiro. Eu não quero dizer para você que você não é para fazer por propósito ou não é para fazer por dinheiro. O que a maioria das vezes faz quando diz, é por propósito, é ser hipócrita. Porque uma coisa que eu quero que você anote, se você já pegou o material para anotar, papel e caneta para fazer anotação, uma coisa que eu quero que você anote é que não existe propósito que resista a uma conta bancária zerada por muito tempo. E uma segunda coisa que eu quero que você anote é que quanto mais grana do caixa, mais sentido faz o seu propósito. Quanto mais grana no caixa, mais forte fica o seu propósito. Quanto mais grana no caixa, mais longe vai o seu propósito.
Eu conheci muitas pessoas infelizes, insatisfeitas, vivendo um propósito falido. Se não tem grana, o seu propósito é uma instituição de caridade. E aí sim você tem o propósito de ajudar uma PAI, de ajudar um hospital, de ajudar uma instituição que ajuda outras pessoas. Você faz uma doação. E talvez esse seja um dos propósitos da tua vida, doar parte do que você recebe. Talvez você participe de um Lions, de um Rotary ou de um movimento como esse que ajuda pessoas. E isso é propósito. Mas o propósito da sua empresa existir, da sua vida existir, no final das contas, você faz o que faz por dinheiro. Você faz o que faz por propósito e por dinheiro. É importante ter um propósito, sim, ele é um combustível para que você se engaje, se comprometa com o que precisa ser feito. E o mundo não é um lugar só de coisas boas. Na maioria das vezes o mundo desce a porrada em você. Ele é fudido pra cacete, ele é uma lasqueira do caramba. Na verdade, você existe, a sua empresa, o seu trabalho, o seu processo de vendas existe porque resolve o problema de alguém. Então, o que você faz de verdade é resolver problemas todos os dias. Aceita que dói menos e aceita logo. Você vai sofrer menos. Para de chegar em casa no final do dia e dizer: ah, nossa, hoje eu tô exausto, meu dia foi um inferno porque eu só resolvi problema. É isso, você só resolve problema. O legal é que com o passar do tempo e você aceitando isso, você vai começar a ser estratégico e inteligente e resolver os problemas com maior facilidade, com mais estratégia. E aí você vai sofrer menos, vai se cansar menos. Mas vamos deixar de ser hipócrita aqui já no início. Você faz o que faz, na maioria das vezes, por causa do dinheiro. E o dinheiro fortalece o seu propósito. E vamos parar com essa balela de que, eu trabalho por um propósito. Repito para você, não existe propósito que resista a uma conta bancária zerada por muito tempo. Então, acorda e vamos lá. Encara a vida desafiadora como ela é, vamos para cima, vamos deixar esse vitimismo de lado e vamos entrar de cabeça a entender o que é vendas. E todo mundo vende. Não vem dizer para mim assim: Vanicílio, mas eu não vendo, eu tenho um escritório de contabilidade. Vanicílio, mas eu tenho uma equipe que vende. Você vende, todo mundo vende. A tua conversa com a tua esposa ou com o teu marido é um processo de persuasão, de negociação. Você está vendendo os teus desejos ou a tua esposa e teu marido está vendendo os desejos dela para você ou dele para você? A conversa com o seu filho, a conversa com o seu pai, a conversa com os seus amigos é um processo de venda que está acontecendo. Você está fazendo essa argumentação, esse processo de persuasão, ou a partir de você ou a partir da outra pessoa está acontecendo. Então todo mundo vende o tempo todo. Essa é a grande verdade. Mas o que eu quero que você guarde aqui é que não existe propósito que resista a uma conta bancária zerada por muito tempo. E o que coloca vendas no teu caixa? O que coloca dinheiro no teu caixa? O que faz com que você possa fortalecer ainda mais o teu propósito e chegar a mais pessoas com o teu propósito é dinheiro no caixa. E o que traz vendas para o teu caixa? A gente quer tanto um diferencial, a gente quer encontrar a receita mágica que a gente esqueceu do óbvio, a gente esqueceu do básico. E o que eu vou falar a partir de agora é muito básico, é muito óbvio, só que você esqueceu. Então eu vou te lembrar de algumas coisas e te lembrando disso, você vai colocar isso em um processo assertivo, correto. Nós vamos fazer agora uma construção desse processo. Só tirar minha carinha aqui para o lado para não atrapalhar. E nós vamos entender que o que coloca dinheiro no seu caixa, o que fortalece o seu propósito é venda. Não existe empresa sem vendas. Não existe família sem vendas. Não existe sociedade sem vendas, uma sociedade capitalista como a gente vive. Não existe mundo sem vendas. As vendas são o coração, são o cerne de qualquer negócio, são o cerne de qualquer sociedade, são o cerne de qualquer boa relação. Vendas é o que bota dinheiro no seu caixa e fortalece o seu propósito. Vendas
É o que coloca dinheiro no seu caixa e fortalece o seu propósito, faz você chegar mais longe com o seu propósito. Só que o problema das vendas é que as pessoas querem vender. Esse é o grande problema das vendas. Pare de vender. Vanicir, faço o que então? É o que a gente vai entender a partir de agora. Mas vamos entender a fundo, profundamente, conceitualmente e de uma forma muito simples. Eu vou trazer de uma forma que uma criança de 7 anos entende. Uma criança de 7 anos entende, então não tem como você não entender, não compreender e não começar a sair da caixa. Porque eu sei, teu objetivo lá em cima, central, é vender. O alvo que você tem é fechar venda, é botar dinheiro no caixa e fortalecer o seu propósito. Beleza. Só que existem 4 degraus antes. É uma escada, é uma construção. E você está focando lá no topo. E quando você foca no topo, veja bem, olha aí abaixo de vendas. Tem uma sustentação? Tem uma base? Não, não tem. Então é muito leviano, é muito amador você apenas pensar em vendas, apenas pensar, eu tenho que sair e vender. Nós vamos construir essa base agora, sólida, concreta, para que quando você chegue nesse alvo, nesse objetivo, você permaneça. Porque não importa o que você faça, eu posso sentar com você e em um mês a gente dobra as suas vendas. Só a questão é, no outro mês você vai manter esse número? No outro mês, no seguinte, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto mês, você vai manter esse resultado? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente não construiu uma base. Porque a gente não tem um entendimento do que foi feito para que eu pudesse ter dobrado vendas naquele mês. Então, é essa construção dessa base, dessa estrutura, para que você suba esses 4 degraus e permaneça firme, estável, ou ampliando ainda mais esse teu objetivo, esse alvo que você tem de vendas. Primeiro ponto que eu quero que você entenda. O que é uma venda? O que é uma venda? Uma venda nada mais é do que uma troca. Uma venda nada mais é do que uma troca. O que aconteceu nesse evento que eu participei, que eu mencionei para você no início desse vídeo? O que aconteceu lá? Uma troca. As pessoas em um determinado momento conversavam uma com a outra, dinâmicas, desde que elas chegaram no evento. Elas deixaram as suas casas e foram até um determinado espaço, até um lugar lindo, maravilhoso, um evento extraordinário organizado pela Letícia Guilherme de uma maneira extraordinária. Mas elas investiram uma grana, elas botaram um dinheiro, elas deixaram as suas famílias no final de semana, num sábado, num domingo. Por quê? Por uma troca. Elas foram lá buscar algo. E todo o trabalho que a Letícia teve para organizar, para convidar as pessoas, palestrantes extraordinários, pessoas que levaram conteúdos fantásticos. Por que eles foram lá? Por que ela teve todo esse esforço por uma troca? Vender uma troca. A sua conversa com o seu filho é uma troca. A conversa com o seu cliente é uma troca. A conversa com o seu marido, com a sua esposa é uma troca. Com o seu pai, com a sua mãe. Qualquer conversa, dentro de qualquer conversa, existe uma troca. Existe um processo de troca. Algo está sendo trocado. Tempo, dinheiro, energia, conhecimento, entendimento, felicidade, satisfação, estresse, fofoca. Troca, troca. E toda venda é uma troca. Então você tem que começar a pensar assim. Toda vez que você estiver em frente a um cliente, toda vez que você estiver conversando com alguém, pensando em vender ou pensando em construir um processo de influência ou persuasão, você precisa pensar assim, qual é a troca que essa pessoa está querendo comigo? O que ela quer de mim? O que de verdade ela está precisando que eu posso trocar com ela? Como o meu produto, como o meu serviço vai ser essa troca? Como o meu produto ou o meu serviço vai conectar ao que essa pessoa quer, ao que ela precisa? Toda venda é uma troca. E essa troca, olha que insano, anota isso. Acontece por 2 únicos motivos: necessidade e afinidade. Necessidade ou afinidade. É só
por isso, exclusivamente por isso, que uma venda acontece. Necessidade ou afinidade. É porque a pessoa precisa ou porque a pessoa gosta de você. Necessidade é aquele nível de venda onde alguém precisa muito e ela só vai comparar. Como hoje a concorrência aumentou absurdamente, existe hoje dentro de cada área 5, 6 opções que nós podemos pesquisar e a facilidade do Google, a conversa do WhatsApp vai fazer a gente pesquisar um pouquinho mais. Então, quando eu tenho a necessidade, eu já quero algo, eu já tomei a decisão de compra. Eu só vou pesquisar aqui para ver quem que me atende melhor. E numa venda de necessidade, o atendimento é responsável por 86% do fechamento. Tem um estudo recente, uma pesquisa recente do Sebrae, que mostra que a cada 10 vendas que não acontecem, 8,6% delas é por causa do atendimento. A cada 10 vendas que não acontecem, 8,6 delas não é por causa de preço, não é por causa da qualidade, é por causa do atendimento. E provavelmente você está pecando nisso. Quando um cliente chega com necessidade, você não está fechando vendas por causa do atendimento. Agora, o cliente permanece com você por afinidade. O cliente permanece com você por afinidade. Ele vem por necessidade e permanece por afinidade. E também vem por afinidade. A maioria de vocês está assistindo esse vídeo por afinidade. Você está aqui porque você achou interessante. E bora, você continua acompanhando. Mas uma outra grande maioria de vocês está aqui por necessidade. Você está dizendo, puta que pariu, preciso vender mais. Vou escutar esse idiota aqui para ver o que ele tem para me entregar, o que ele pode me agregar. Essa troca só acontece por necessidade ou afinidade. Quantas vezes você já comprou algo que você nem precisava tanto porque você foi bem atendido? Quantas vezes você já comprou algo de alguém que você conhece para ajudar essa pessoa? Foi por afinidade. É por afinidade que os clientes permanecem com você por mais tempo. E como você tem trabalhado afinidade com o seu cliente? É com uma porra de uma mensagem automatizada no WhatsApp? É com um atendimento robotizado que você diz: Olá, tudo bem? Como vai? Olá, tudo bem? Como vai? Olá, tudo bem? Como vai? Você repete essa porra para todo mundo? Afinidade é se importar com as pessoas. É se importar com as pessoas. Nem todas vão se importar com você. Foda-se. Se importe com todas, independente se elas se importarem com você ou não. E já já a gente vai falar sobre segmentar clientes. Os clientes não são todos iguais, mas você precisa se importar. Inicialmente, você precisa construir, ter estratégias, ter ferramentas, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente vai construir esse caminho da direita aqui que a gente está descendo. À direita dessa tela que eu estou trazendo, onde eu estou aqui na tela agora, a gente vai subir um processo. A gente está desconstruindo esse processo de vendas, esse teu objetivo, esse teu alvo inicial, para você entender o que acontece antes disso. Então, crie estratégias para afinidade. O cliente chegou até você, como que você gera uma afinidade com o cliente? Uma mensagem de aniversário é isso, mas não é aquela mensagem de aniversário infernal no e-mail, no WhatsApp padrão, igual para todo mundo. É uma mensagenzinha, fulano, aqui Vanicir. Você é muito especial para nós aqui. Eu quero agradecer por você ser o nosso cliente. E eu quero te dar os parabéns nesse dia. É uma data muito importante. É quando a gente comemora o maior presente da nossa vida, que é o maior presente que a gente recebeu, que é a vida. Nesse dia, você nasceu. E eu sou muito feliz por você ter nascido, por você estar nesse mundo. Porque você agrega muito à nossa vida aqui e você é muito especial para nós. Que esse dia seja especial para você, assim como você é especial para nós. Grande abraço. Fica com Deus e que você tenha muita saúde e muita felicidade. Entendeu? Você gera uma afinidade quando você dá um presente para o seu cliente, um reconhecimento, um excelente atendimento quando você
vê algo na rede social dele e vai lá e comenta, nossa, que legal, que bacana. Eu sei, a rotina, as vendas de escala, todos esses treinamentos do caralho que se tem de escala de venda, eles mostram que você não precisa fazer isso. Mas quando você pensa em construir afinidade com seu cliente, você começa a despertar. Se você é um empreendedor, você começa a despertar um entendimento de que você precisa ter um produto de recorrência, de que você precisa ter um serviço de recorrência. Não é uma única venda. Você não vai vender só por necessidade. Porque as empresas que vendem só por necessidade, elas têm um ciclo de vida de 3 anos. Se você vende só por necessidade, em 3 anos, você vai fechar a sua empresa e você vai ter que abrir outro negócio. Se você vende só por necessidade, em 3 anos, você vai ter que buscar outro trabalho, porque você vai perder o seu emprego, porque a empresa vai fechar se você é um vendedor. Afinidade. Como que eu construo essa afinidade? A gente já vai chegar lá. Agora, por que que essa troca não acontece? Eu já falei aqui, o atendimento ruim é responsável de cada 10 vendas que não acontecem por 8,6 de vendas que não acontecem. Então, por que que essa troca não acontece? E são 3 motivos exclusivos. Nada fora disso. Apenas esses 3. As pessoas não te conhecem ou não conhecem o teu produto, não conhecem o teu serviço. Se elas não conhecem o teu produto, o teu serviço e não te conhecem, elas não te desejam. E se elas não te desejam, elas não têm dinheiro. Não queira vender para quem não tem dinheiro. Não tem como vender para quem não tem dinheiro. Você não trabalha de graça. Você não trabalha de graça. Entende que não é só propósito? A gente colocou aí em cima, não é só propósito. Não existe propósito que resista a uma conta bancária zerada por muito tempo. Tem gente se iludindo. Eu encontro clientes dentro das minhas consultorias. Eu encontro empreendedores, vendedores brigando com o financeiro. Não, o cara tem 25 protestos, tá fudido, tá ferrado. E ele tá lá brigando com o financeiro. Não, porque o cara tem não sei o que, o cara faz não sei o que, nós temos que vender para ele, porque eu preciso bater minha meta. E aí a empresa se ferra, você se ferra, porque você quer vender para quem não tem dinheiro. Se valorize antes de qualquer coisa. Se valorize. E vamos lá no ponto mais importante aqui. Não conhece? Não te deseja. Então vamos tirar essa parte do não tem dinheiro, vamos esquecer isso agora. Você entendeu que se a pessoa realmente não tem dinheiro, você não vai vender para ela. Por mais que em 80% das vezes o não tem dinheiro é só uma desculpa, uma objeção, mas daqui a pouco a gente vai entender como que a gente contorna isso. Se eu conhecesse você, por que que eu não compro o seu produto ou o seu serviço? Porque eu não conheço. Por que que você não me comprou nada ainda? Porque você não me conhece. Se você conhecer, de verdade, se eu conseguir criar estratégias daqui, estar gravando esses conteúdos é uma forma de você me conhecer. Eu tenho certeza que ali na frente você vai comprar algo, porque estar junto comigo no meu movimento é do caralho. É fora da curva. O que a gente faz aqui dentro é fora da curva. Infelizmente, algumas pessoas não têm dinheiro. Ou algumas pessoas ainda, eu não tive a oportunidade de apresentar o que eu faço, de mostrar o que eu faço de uma forma completa e as pessoas não desejam. Isso é o entendimento. Algumas pessoas não te compram ainda, por quê? Porque ela ainda não te conheceu e ela não te deseja. Você ainda não teve a oportunidade de conhecer, ainda não deseja. Como que você usa as redes sociais, o contato pessoal, os ambientes que você vai para as pessoas te conhecerem e mais, que tipo de pessoa você é, que tipo de empresa você tem? Se as pessoas te conhecerem, elas vão te desejar ou te odiar? Não, você não precisa que todo mundo te deseje. É impossível isso. Sendo autêntico, como você deve ser, boa parte das pessoas não vai gostar de você, mas a maioria vai.
Se você for uma pessoa boa, se você tiver um negócio legal, um produto, um serviço bacana, mas como que você faz as pessoas te conhecerem? O ponto não está em venda, 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 é o que se pergunte. Como o meu cliente me conhece? Como o meu potencial cliente vai me conhecer? Como que as pessoas que ainda não me conhecem podem me conhecer? Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero que você se pergunte. Esse é o ponto que eu quero que você entenda, pelo amor de Deus. Como que as pessoas me conhecem? E aqui eu quero trazer um exemplo. Eu já falei esse exemplo 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. E você já ouviu agora, você acelera um pouquinho mais aqui para a gente andar nesse vídeo. Mas para você que não ouviu ainda, essa minha história eu vou te falar porque ela representa o que é apresentar um produto com excelência e gerar desejo nas pessoas, mesmo que ela não tenha dinheiro. Porque esse produto não era prioridade na minha família naquele momento e eu nem tinha dinheiro, mas eu desejo. E eu vou colocar esse produto dentro da minha casa, por quê? Porque a pessoa que me apresentou me fez conhecer o produto do jeito certo e me fez conhecer a pessoa que é. Eu já tive propostas para comprar esse produto de várias outras maneiras. Mas eu vou ser leal a essa pessoa porque ela deu um show. Ela me fez conhecer o produto da forma certa. Eu posso dar vários exemplos, mas eu vou trazer esse porque é o mais intenso para mim. E quando eu tiver um outro melhor do que esse, eu vou substituir essa história. Vamos lá. Eu participei de um grupo de networking chamado BNI, que talvez você conheça, na cidade de Joinville, por um ano. Dentro desse grupo de networking, eu conheci uma pessoa maravilhosa, incrível, um ser humano extraordinário, gostoso de se conviver, gostoso de se estar perto. E essa pessoa vende panelas de aço cirúrgico. Real Prestigier, aquelas panelas do MasterChef. E nesse grupo ela falou para mim: Vaniciro, eu preciso fazer uma visita na sua casa para fazer uma demonstração do meu produto. Eu disse: ah, qual é? Por quê? Eu tenho panelas lá em casa. Na minha cabeça, né? Tem um jogo da Tramontina fantástico. Muito bom. E o dia que eu visitei a Tramontina, eu descobri que aquele jogo de panelas que eu tenho custa próximo de R$ 4.000. Eu disse, pô, eu já tenho panelas fodas lá em casa, por que eu vou querer panela? Eu tenho as melhores. Mas, durante 6 meses, ela insistiu, né? E por ela insistir, e por ela ser uma pessoa bacana, legal, por ela não ter sido inconveniente comigo, ativou em mim esse gatilho da reciprocidade. Por ela ter feito muito por mim, ela ter me ajudado muito e ela ter me atendido sempre muito bem, estar sempre disponível a me ajudar, ativou em mim o gatilho da reciprocidade e eu me senti na obrigação de recebê-la lá em casa. Me senti na obrigação. Veja bem, o bom atendimento, o show, o teu sentimento verdadeiro de servir, de ajudar as pessoas, vai disparar na cabeça das pessoas o gatilho da reciprocidade. E ela vai querer estar próxima de você, ela vai querer retribuir de alguma forma. Foi o que aconteceu comigo. A Cleci foi lá em casa, uma manhã, chegou lá às 10h30 da manhã, me pediu para ajudar a descarregar as panelas, eu descarreguei. Ela pegou uma das panelas dela, colocou em cima do fogão, pegou uma panela de ferro lá de casa, pegou uma panela de teflon, pegou uma panela de alumínio, botou um copo de água, colocou uma colherinha de bicarbonato aí dentro, ferveu e depois colocou dentro de 4 copos. Aquela água de cada panela ela colocou separada em um copo. Quando eu olhei para a panela de ferro, eu disse, meu Deus. Parecia que eu tinha colocado dentro daquele copo uma tinta guache preta e mexido assim. Escura, escura, escura. Quando eu olhei para a água da panela de alumínio, dava para ver ali aqueles girininhos assim. Os espermatozoides do alumínio boiando ali na água. Ela disse: esse não é o alumínio que te faz bem. E aí, depois, uma água cinza que saiu da panela de teflon. E ela pediu para mim tomar um gole daquela água. Tomei um golezinho bem pequenininho. Um gosto infernal. Eu não sei como é o gosto da morte, nem sei se a morte tem gosto, mas se tiver, eu imagino que seja algo próximo àquilo. Ah,
Depois ela pediu pra mim tomar um gole de água do copo da panela dela, a panela de aço cirúrgico dela. Eu sei que contando essa história eu tô vendendo Real Prestige aqui, mas essa é a história mais fantástica. Porque você não deseja aquilo que você não conhece. Não tem como você desejar algo que você não conheça. Talvez as pessoas não desejem o teu produto, o teu serviço, porque elas não conheçam ainda. E porque você está querendo vender, você não está focando em como as pessoas vão me conhecer. Esse conteúdo que eu estou gravando aqui é uma forma das pessoas me conhecerem. Se elas vão desejar ou não, bom, essa é a minha autenticidade, a minha forma, é o que eu entrego. Às vezes eu preciso mudar, melhorar isso e a gente vem melhorando e evoluindo nesse processo. Mas vamos lá, voltando aos copos. Quando eu olhei para aquele copo de água dela, tinha nada. Tava ali. Quando eu tomei um gole, gosto de água normal, enfim. Ali eu já comecei a ter uma percepção diferente do produto dela. Ela já tinha me dado uma percepção diferente, com garantia de 50 anos, um produto com durabilidade de 50 anos, gente. Isso vai ficar para os meus filhos. O peso é totalmente diferente, então o cuidado, o manuseio é diferente. Diz, caraca, isso sim é um produto diferenciado. Então ela pegou uma das panelas, ela trouxe de casa, ela trouxe da casa dela 3 pedaços de frango assim, enormes, vários legumes dentro de um pote embalado, todo higienizado. Abriu aquilo, pegou uma das panelas, botou esquentar em cima do fogão, deixou um determinado tempo aquecendo, colocou uma gotinha de água ali dentro, aquela gotinha ficou girando ali dentro, agora ela tá quente. Colocou um tempero naquele frango, colocou ali dentro o frango, os legumes por cima, tapou aquela panela e disse: em 12 minutos tá pronto. Eu disse: mas nem fudendo. Nem a pau esse negócio vai estar pronto. A quantidade, o tamanho do frango. 12 minutos, aquele negócio apitou ali, ela abriu a tampa. Servimos daquele frango, almoçamos junto. Acho que foi a refeição mais saudável que eu fiz na minha vida até hoje, frango e legumes. Delicioso, no ponto. 12 minutos. Eu disse, caralho, que insano. E a cada prova que ela fazia, a cada amostragem que ela dava do produto, a minha calculadora mental ia somando. Nessa hora de provar, quando ela chegou, eu imaginava que o valor seria algo próximo das panelas da Tramontina. Quando chegou a hora de comer, quando eu terminei de comer, já estava calculando na minha cabeça uns 12 mil reais. Mas eu queria aquilo, eu desejava aquilo. E minha esposa, que estava do meu lado, desejava aquilo também. E a gente comeu. Ela pegou a calculadora. Ela disse: Vanicira, eu te conheço. Eu. Você não precisa me pagar no cartão, não precisa me pagar à vista. Vou fazer uma condição especial para você no boleto. Quando ela disse fazer uma condição especial no boleto, depois dessa observação, a minha cabeça já foi para uns 15 mil reais, aquele jogo de panelas. Lembrando que ela me oferecia um jogo de panelas de 7 peças. Ela sempre falou: Vaniciro, para tua família vai ser excelente. Um jogo que eu tenho de 7 peças de Real Prestige, dessa panela de aço cirúrgico, enfim, é o tema que eles usam. Pois eu descobri que esse ácido ou algumas, isso talvez nem exista, enfim, não sei. Mas eu conheci o produto de uma maneira extraordinária. E aí ela fez a proposta para mim. Eu não quero mentir para você, mas foi algo próximo a. Eu lembro muito bem que eram 36 vezes e algo próximo a 600 reais era 590 reais. Eu fiz um cálculo rápido na minha cabeça quando ela falou isso e eu lembrei do meu primeiro carro, um Corsa, que eu paguei 22 mil reais. Eu disse, caraca, um kit de panela, o meu primeiro carro, um carrinho. Você deve estar se perguntando, Vanicir comprou essas panelas ou não? Não. Naquele momento, não. Por quê? Porque não era prioridade naquele momento. E porque eu não tinha dinheiro naquele momento. Poderia tranquilamente, 500 e tantos reais em caixa no orçamento, mas não era prioridade naquele momento. Porém, se eu tô falando essa história, se eu tô aqui contando essa história para você agora, será que eu desejei ou não? Eu não tenho dinheiro, ou eu não tinha dinheiro naquele momento. Mas a forma
extraordinária, incrível, como ela me fez conhecer o produto, o show que ela deu para mim conhecer o produto, me fez desejar. E se eu desejo algo com intensidade, porque alguém me apresentou, eu conheci da maneira certa, eu posso não ter dinheiro, mas eu vou desejar a tal ponto que eu vou economizar, vou me programar para que eu possa investir. Se eu conhecer você, se eu te der 1 hora do meu tempo para eu te conhecer, eu vou desejar o seu produto. Você está sabendo dar show naquilo que você faz? Naquilo que você vende, no seu produto, no seu serviço? A preocupação não deve estar na venda. A tua energia, 90% da tua energia é em as pessoas te conhecerem como você é como ser humano, o seu produto, dá um show no seu serviço. As pessoas não compram porque não conhecem você do jeito certo, ou talvez porque conhecem você. Essa é a reflexão que você tem que fazer aqui. Se eu te conhecer, se as pessoas te conhecerem, elas vão te desejar? Você é uma pessoa desejável? Você tem um produto desejável? Você tem um serviço desejável? É por isso que uma venda não acontece. Apenas por isso. E para que você possa se permitir esse processo, para que você possa se colocar em situações onde as pessoas vão te conhecer para te desejar, para te comprar, você precisa gerar conexões. Conexão, eu não quero que você olhe só. As pessoas olham isso muito. Eu tenho a facilidade de me conectar às pessoas. Eu converso fácil. Eu tenho dificuldade de me conectar com as pessoas. Eu sou muito tímido, eu sou muito fechado. Eu não domino muitos assuntos. Não, não é isso. Quando a gente fala de conexão, é criar possibilidades para que você possa apresentar o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, o que você faz e se apresentar. Fazer as pessoas te conhecerem do jeito certo. Como que você se conecta às pessoas? Você usa a rede social como um canal de tração, de prospecção de clientes? Você usa um evento como esse que eu mencionei inicialmente para se conectar a pessoas? Eu me conectei a várias pessoas maravilhosas, extraordinárias. Eu fui com o intuito proposital de me conectar a pessoas. Eu tinha ali 80 pessoas nesse evento, 80 mulheres. No final, eu usei uma estratégia de conexão, o meu Instagram. Você me segue? Se você está me seguindo, vai agora no Instagram, escreve eu quero, que eu vou te mandar esse material. Eu vou gravar esse conteúdo amanhã de manhã. Estou aqui fazendo-o para enviar e ainda hoje eu enviarei esse conteúdo. Eu vou editar, eu vou passar o domingo aqui e no final do dia eu vou enviar esse conteúdo para essas mulheres que estiveram nesse evento. Essa é uma estratégia de tração, de prospecção, de eu me conectar às pessoas, estar acompanhando o meu Instagram. Mas algumas pessoas eu fui a níveis mais profundos, eu consegui conversar individualmente. Algumas eu já conhecia, outras eu me aproximei, troquei o número de telefone, conversamos, criamos uma conexão mais profunda. Você usa um evento para se conectar a pessoas, aumentar a tua base de leads, de contatos? Que informações você tem delas? Você usa a rede social estrategicamente para isso? Você usa a venda de um livro? Você usa o teu estabelecimento comercial aberto? Como que você usa isso para gerar conexão? Você faz comemorações especiais, aniversários da sua loja, da sua empresa, para captar clientes? Como que você se conecta a pessoas? Dentro do Conquistando Mentes, na verdade, dentro de como dobrar a sua conversão e vendas do WhatsApp, que é uma playlist que está disponível aqui no YouTube. Esse conteúdo é gratuito também, procura, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito ainda. Mas pesquisa aqui. Tem uma playlist chamada Como Dobrar a Sua Conversão e Vendas no WhatsApp. Lá a gente fala de Flywheel, círculo virtuoso. Como que você identifica os teus 4 principais pilares de conexão com o cliente e você foca neles? Você não fica atirando para todo lado que nem guerrilheiro maluco.
Quais são os seus 4 canais que mais trazem clientes, que mais conectam você a potenciais clientes, a potenciais pessoas que você pode gerar vendas? Como dobrar a sua conversão em vendas no WhatsApp? É uma playlist que está disponível aqui no YouTube gratuitamente. Era um curso que a gente vendia, que a gente fala, que a gente entrega, mas está gratuitamente aí para você ajudar. Eu quero que você me conheça cada vez mais e entenda o quanto eu sou foda, o quanto eu posso entregar para você em todas as áreas da tua vida. Como que você prospecta? Como que você se conecta? O como eu quero que você entenda, não é só o quanto o Vanicir é foda, o quanto o movimento que a gente criou aqui é extraordinário. O quanto o universo Empreenda-se é um ecossistema de soluções para pequenos e médios empreendedores e vai ajudar você a transformar a sua jornada empreendedora. Mas para resumir aqui, quais são os 4 pilares, os 4 canais que mais conectam você a pessoas? Porque quando você entender esses 4 canais, você vai ser estratégico. Você vai aplicar estratégia no seu negócio. Estratégia não é planejamento. Estratégia é sair da caixa. Estratégia é entender que o óbvio pode transformar tudo na tua vida. Entender que o óbvio que você não está fazendo no seu processo, o óbvio que você não está dando atenção, que você não está colocando teus 3 ativos, que é tempo, energia e dinheiro, não está te trazendo o resultado que você deseja. Entender esse detalhezinho vai fazer você ser estratégico e sair da caixa. E o que a gente vai fazer a partir de agora, depois de desconstruir, perceba que nós temos aqui uma linha vermelha, porque essa linha vermelha é justamente o que a gente fez nesse conteúdo agora. Nesses 46 minutos que nós estamos aqui conversando, o que nós fizemos foi desconstruir. Infelizmente, 90% do mercado faz isso. Ao invés de construir essa base aqui, de começar estrategicamente, como gera essa conexão, como faz as pessoas conhecerem, como constrói esse ponto de troca para que a venda aconteça, é o contrário, eu saio para vender. Lembra que eu falei no início? O problema da venda é que as pessoas querem vender. Anota algo muito importante. Olha para mim, presta atenção. Uma venda nada mais é do que a consequência de sensações positivas ao longo do processo. Venda não é mágica, a venda é processo. O fechamento nada mais é do que a soma de sensações positivas ao longo do processo. Pegou? Que sensações positivas você está gerando até que a pessoa resolva comprar algo de você? E agora, no próximo vídeo, a gente vai construir um processo, um passo a passo, um guia de alta conversão, produtividade. Um guia. A gente vai construir esse passo a passo agora da forma correta. A gente desconstruiu. Eu espero que você tenha entendido esse jogo. Eu poderia entrar em muito mais detalhes, com toda certeza. Mas, se você ainda não está me seguindo aqui, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. E coloca aí embaixo nos comentários. Qual é o insight que você tirou daqui? Qual é o entendimento que você tirou daqui? E, obviamente, compartilha esse vídeo com quem você achar que deve entender, deve compreender ou que precisa entender esse jogo. Porque agora a gente vai fazer uma construção única na prática. Eu vou te dar o passo a passo, o detalhe de como construir esse processo de alta conversão e alta performance no próximo vídeo. Até já!